Olá, Fernando Gil, boa tarde. Começando sobre contratações, dois nomes que chamam a atenção, estão ventilando, a gente tem acompanhado: zagueiro Rafael Lima, 35 anos, dispensa apresentação, e o lateral esquerdo Paulinho, 33 anos, ex-Vasco Dias e Avaí. Chegam realmente para fazer a diferença? O que você pode falar sobre esses jogadores? Boa tarde. Primeiramente, desejar feliz ano novo para todos, né? Todos principalmente a torcida exilista. A todos funcionários, todos atletas, todos da imprensa, que são muito importantes para o clube também. Que seja um ano de muitas vitórias, né, e que a gente conquiste os objetivos traçados. Sobre contratações, tá? A gente tem sim 4 atletas acertados já, até em relação à reposição do que a gente perdeu na transição Copa Santa Catarina estadual. Mas a gente continua com o nosso protocolo, né, de somente falar em nomes pós-exame e aí sim a apresentação oficial de cada atleta, tá? Se você me perguntar se são atletas interessantes para o projeto, isso com certeza eu queria contar com esses atletas citados no meu grupo, tá? Eu só vou passar a falar deles a partir do momento que eles estiverem, se eles estiverem aqui no clube. Boa tarde, Fernando. Se tem gente chegando, também tem gente saindo, como tu falou. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a saída do Davidson, do Rafael e do Ramires. Tá. Como eu falo, né? Vocês às vezes são mais bem informados do que eu, né? Tem muitas informações que chegam para vocês até me causa surpresa, assim. Mas vamos lá, vou falar de cada um aí. Nós temos sim 3 saídas nessa transição. O primeiro, o Davidson, que nem chegou a ser apresentado, por isso que a gente toma todo o cuidado possível para a gente apresentar um atleta, tá? O Davidson é um atleta que tem pré-contrato assinado com a gente já há muito tempo. Nós esperamos terminar o campeonato da Série D, que ele estava jogando pela União, tá? Ele esteve aqui, vocês sabem, ele se apresentou, inclusive esteve no amistoso, só que o Davidson está passando por um problema particular, problema familiar, e aí, assim, não podemos contar com um atleta que não vai estar com a cabeça aqui no clube. E a gente liberou ele para estar mais perto da casa dele, tá? Rafael, nós temos uma negociação em fase de término, tá? Então o Rafael foi negociado, tá? Eu não posso falar o clube ainda, mas ele foi negociado. Também não posso falar em valores, nem números, percentual. É uma negociação interessante para o clube, a gente achou, até porque o contrato do Rafael termina dia 31 de maio. A partir desse momento ele pode estar fazendo um pré-contrato com qualquer equipe, então por isso a gente optou pela liberação dele também, tá? A negociação, no caso. Ramires, desde o início da nossa trajetória, foi um atleta que era um dos pilares da equipe, tá? Vou falar para vocês que a negociação dele foi muito difícil, trazendo ele para cá, tá? O clube fez de tudo para trazer ele para cá, inclusive eu acho que até mais do que deveria fazer. Acho que ele foi um atleta que nos deu retorno técnico, isso é visível. Foi um atleta que nos ajudou bastante, isso eu não posso negar. Depois da Copa Santa Catarina, chamou a atenção, né, de alguns clubes, e ele veio conversar com a gente. Ele é um atleta já bem experiente, e hoje é um atleta que precisa um pouco da parte financeira, e
e ele veio conversando com a gente a respeito dessa proposta que ele teve. Nós conversamos, chegamos numa situação de cobrir a proposta que foi passada para ele, e 2 dias depois ele veio conversar comigo novamente, e aí falando em números exorbitantes aí, e totalmente fora da nossa realidade. E assim, eu não vou trabalhar com ninguém, isso não é só para atleta e não é recado para ninguém, mas para todos. Nós trabalhamos num clube que tem uma história linda, é um clube centenário, e ninguém aqui pode ser maior que o clube, tá? Isso é um ponto. O Ramires foi importante, sim, mas eu estou muito satisfeito com o elenco que nós formamos, e nós temos atletas totalmente capacitados para suprir essa falta. Bom, no que toca o elenco do Hercílio, eu lembro que o Hercílio contou com o Vinícius Urbano, ele foi artilheiro, né, da equipe do Carlos Renault, 12 tentos, e aqui não correspondeu às expectativas dentro da Copa Santa Catarina. O Hercílio trouxe o título, ainda é uma incógnita. Teve lá seus bons e maus momentos, mas na maioria dos momentos ele não foi legal, ele não foi bem, não foi aquele jogador agudo, aquele matador, aquele artilheiro. No que toca a camisa 10, professor, o Hercílio vinha contando com o Wellington, infelizmente está no departamento médico, ficará inativo por 7, 8 meses. Experimentou o guri da base, o Matheus Campos, né? A ideia da comissão é de contratar um outro 9, um camisa 10 para a disputa do Catarinense? Não. Não, como você falou, o Urbano fez um excelente campeonato da segunda divisão, né? A ideia do projeto é sempre estar oportunizando os atletas da base e os atletas que já estavam aqui no clube na Copa Santa Catarina. Assim foi feito. O Urbano continua sendo um atleta nosso que a gente acha muito importante para o projeto. Porém a gente sabe que o sarrafo do Campeonato Catarinense é maior, e a gente precisa elevar o patamar da equipe também, né? A gente acha que o Tito é uma boa contratação, acho que consegue suprir bem essa lacuna, até porque a gente estava com um atleta nessa posição que era o Urbano, né? Então a briga vai ser sadia entre eles, né? Quem estiver melhor vai jogar, né? Na posição de meia, quem estava jogando por ali era o Fabinho, né? O Fabinho estava jogando por dentro, então hoje é o nosso meia. A gente ainda conta com o Pederzoli, a gente tem o Matheus Campos, que é um atleta da base que ainda precisa de minutagem para poder dar o retorno que a gente acha que ele pode dar, mas é um ativo do clube, né? E isso é interessante, ainda mais em se tratando de campeonato catarinense. Então acho que nessa posição a gente está bem servido e contente com o que a gente tem. Ô Gil, você falou sobre mais 4 reforços. Daria problema para antecipar? Seria mais um atacante, mais um lateral esquerdo, ou 2 laterais? Sem classe estar novo, mas assim, por posições para... Vamos lá, é questão da gente preencher as lacunas que a gente não tem, né? Eu tinha falado para vocês em um outro momento sobre um lateral esquerdo, né? Vocês sabem, eu sempre sou bem claro quando a gente conversa. E não é que a gente não estava satisfeito com o Matheus, pelo contrário, o Matheus foi o único jogador que jogou todos os 90 minutos da Copa Santa Catarina. Então a gente está muito satisfeito com o Oliveira, tá? O problema é que a gente só tinha um lateral esquerdo na Copa Santa Catarina, e não era um erro nosso de contratação, é que o objetivo nosso na Copa Santa Catarina era estar oportunizando dentro do elenco profissional atletas da base. Então o nosso reserva imediato da lateral esquerda era o Negueba, que também estava jogando o campeonato sub-20, e na lateral direita nós tínhamos o Luca Caio, que hoje não está mais conosco, e também tinha o Guilherme Gus, que infelizmente teve uma lesão de joelho. Esses eram as posições carentes que a gente tinha, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Na lateral direita a gente trouxe o Carlos Eduardo, hoje
supre a nossa falta tranquilamente, né? Voltando de lesão. Acho que é um ganho que a gente vai ter ali naquele setor, uma briga muito boa com o Cleito. E do lado esquerdo a gente tem que trazer um lateral, então já é uma posição. Perdemos o Rafael Borges, nós temos que trazer um outro atleta para suprir essa lacuna que a gente tem, né? Havia falado também para vocês, tempos atrás, na lesão do Wellington, não sei se vocês lembram. Tinha passado para vocês que nós íamos trazer 2 jogadores para suprir a falta do Wellington. Então, está respondido. E sobre o investimento? É maior do que o que foi na Copa Santa Catarina? O quão maior é? Você pode falar em valores da folha salarial? Eu não posso falar em valores, mas o investimento precisa ser maior, né? Precisa ser maior. Como eu falei, o Campeonato Catarinense o retorno que o clube tem é totalmente diferente com relação à Copa Santa Catarina, que é uma competição hoje ainda deficitária, né? Hoje o clube no campeonato estadual a gente consegue ter um atrativo maior para todos, né? Tanto para atletas, mas expor a marca do clube, né? Então o investimento também pode ser um pouquinho maior, né? O grupo espera fazer mais quantos jogos treinos? Dani, nós estamos com uma dificuldade muito grande em achar adversário. Eu fiquei em Florianópolis nesses últimos dias buscando adversários, e a maioria dos adversários que eu contactei, a maioria não, todos os adversários que eu contactei nas datas que a gente tem para fazer esses jogos já estão preenchidos, né? A gente ainda está buscando, e no nosso planejamento a gente tem 2 jogos treinos pré-agendados, tá? Mas a gente, volto a falar, a gente está com a dificuldade de achar esses adversários para fazer esses jogos treinos. Hoje, em cima desse elenco que você citou, apostando nos jogadores da Copa Santa Catarina com jovens da base, está confiante, né? A gente sabe que o campeonato é bem disputado, dá para realmente acreditar que o Curitiba possa fazer uma boa campanha? Eu estou muito contente, cara. Estou muito contente com o elenco que a gente montou, né? Eu não posso prometer nada para a torcida, nada para ninguém. Nosso trabalho aqui sempre foi pé no chão, nunca prometendo nada. Agora, nós temos objetivos dentro do clube, né? O primeiro objetivo, esse é o objetivo principal, é deixar o clube de quando a gente pegou, que foi na primeira divisão, né? Isso é o mínimo que a gente precisa trabalhar aqui dentro, para que o clube continue na primeira divisão, que é muito importante, né? E o segundo objetivo, bem claro, é o clube ter um calendário cheio, né, que seria uma conquista da vaga da Série D. Eu acredito que com o elenco que a gente tem, a gente vai brigar de igual para igual com todas as equipes para isso. O Rio do Sul guindou recentemente o Jeremias, zagueiro, aqui da terra. O Kaique, né? Inclusive fez o segundo gol contra a equipe do Grêmio. Raí. Aliás, o Raí, perdão, atacante Raí pelo lado esquerdo, né? E também o Michael Campos. O grupo acredita na utilização do trio já para o início da competição, ou será utilizado no eventual necessidade? Atleta de base, ele precisa estar muito preparado para estar entrando dentro de um jogo do profissional, né? O profissional é um mundo totalmente diferente do futebol de base. Eu posso falar porque eu trabalhei, eu estou há 17 anos trabalhando com futebol, acho que 14 foi na base. É um mundo totalmente diferente, né? E tu precisa se preparar, e atleta de base ele precisa entender que ele continua o processo de formação no profissional, ele não acaba, ele precisa continuar se aperfeiçoando, né?
E os atletas da base, eles vão estar dentro do processo do profissional, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui dentro ativos muito importantes para o clube, tá? Só que a gente tem que ter todo o cuidado possível para a gente não queimar esse ativo, né? O Raul, mais do que eu, tem toda essa experiência, toda essa bagagem para poder administrar tudo isso e colocar esses ativos no decorrer do processo, né? A gente espera que tudo corra bem para que a gente consiga fazer o que a gente fez no amistoso, de estar inserindo esses meninos no processo. Ainda em cima por exemplo, para a gente ter uma ideia do Ramires, que tinha contrato, né? O clube poderia não liberar, mas é complicado isso. Quando recebe a proposta, o melhor já é acertar e deixar o jogador livre? Não, é por isso que eu te falei, eu não vou trabalhar e não vou querer que esteja um atleta aqui que não esteja com a cabeça aqui, tá? Eu prefiro ter um menino da base que tem que tem identificação com o clube, tá? Do que ter um atleta mesmo que tenha contrato, mas que seja que não quer estar aqui, né? Então eu vou te falar, nós tentamos de tudo, tá? Isso eu falo para vocês e falo para a torcida que deve estar se perguntando, pô, deixaram sair talvez um dos melhores jogadores da equipe. Concordo, mas não queria estar aqui, tá? Isso eu falo bem e eu falei para ele já. Então eu não tô falando uma coisa que é porque ele não está aqui. Decisão dele, está na casa dele, né? Ele é lá da Bahia, vai estar numa equipe que é lá da cidade dele, ele tem as razões dele, e eu não estou aqui para entrar nesse mérito, né? E vida que segue, né? O Ercílio é maior que todo mundo, pode ter certeza. E ainda ali sobre a base, o Ercílio tem feito um trabalho específico com o pessoal que subiu, o Raí, o Emanuel, o Arthur, de preparação física, tá? Nós temos aqui o Alexandre, que é o nosso preparador físico, que com certeza está entre os melhores do estado e do Brasil, eu não tenho dúvida disso. Nós temos o Argenot, que é que está como fisiologista, e também já trabalhou muito tempo como na preparação física, né? Nós temos na parte técnica o André, que foi o treinador no Sub-20, mas é o auxiliar do Raul. Nós temos o Juliano, que é o treinador do Sub-15, hoje está inserido no processo. Nós temos o João, que é o treinador do 17, que também está inserido no processo. Então nós temos uma comissão técnica que veio toda da base e que consegue continuar esse processo de formação com os atletas. Então muitos atletas em alguns momentos do trabalho não participam. Daqui a pouco o Raul precisa fazer um trabalho tático que envolve só 20 atletas, vai sobrar em alguns momentos alguns atletas. Esses atletas estão trabalhando e estão se aperfeiçoando para daqui a pouco ter uma oportunidade de transformar esse um pouco de oportunidade em muito, né? Eu volto a falar, eles precisam estar preparados, tá? E o clube está preparando sim esses atletas para que no momento certo eles sejam lançados. Hoje, com relação às chegadas, né, que dá para dizer quem realmente vai ficar, sabe se pode ter sido até já foi contratado, o que dá para dizer para a gente dessas chegadas, quem pode vir, como é que está as carências que estão supridas, que ia ser anunciado lateral, no começo veio um zagueiro. O lateral pode ser anunciado nos próximos dias, nas próximas horas. Como é que estão essas negociações evoluindo as posições carentes que o clube precisa? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Tudo bom? O Quadraz no mesmo horário de sair do rádio e... Faz parte, não tem problema. Foi a primeira pergunta essa, mas não tem problema. Nós estamos trazendo 4 atletas, tá? 4 atletas para suprir as faltas, as lacunas que a gente teria no elenco.
Isso eu passei para eles, que eu já havia comentado isso antes, né? Havia falado da questão da lateral esquerda, não pela questão do Matheus Oliveira não estar nos agradando, pelo contrário, eu falei para eles, o Matheus Oliveira foi o atleta que mais jogou na Copa Santa Catarina, mas é que a gente só tinha um, e nós teríamos que trazer um outro para a posição. Um zagueiro, para a gente suprir a falta da saída do Rafael, né? E 2 atacantes que eu havia falado também, para a gente suprir a falta do elenco que a gente tinha da Copa Santa Catarina, e também a saída, infelizmente, a perda do Wellington, né, com a questão da lesão dele. Então seria essas quatro posições que a gente está trazendo. O pontapé inicial da competição acontece há 18 dias, né? Temos 8 dias aí de preparação. O Leão, 19 dias, 23 contra o Juventus aqui no Tubarão. Com as aquisições, as últimas 4 aquisições, né? O grupo está fechado, segue do jeito que se encontra, ou pode acontecer alguma surpresa no meio do caminho? Nós sempre vamos estar atentos ao mercado, tá? Isso aí não tenha dúvida. Alguma situação que ocorrer durante o processo, a gente não vai medir esforços para tentar estar agregando ao projeto, tá? Mas a princípio a gente está muito contente com o elenco que a gente tem de início, tá? Hoje a gente conta ao todo 32 atletas, contando todo, base, remanescentes e novas contratações, e acho que é um número interessante, e a gente está satisfeito com esse elenco e espera iniciar com esse grupo que nós montamos. Só em relação ao Pikachu, ele permanece ou foi liberado? O Pikachu, ele nos alegou uma situação familiar, tá? E ele acabou voltando para o Mato Grosso, tá? Eu não sei a equipe que ele vai voltar, mas como eu falei para eles no início, a gente não vai trabalhar com jogador insatisfeito e sempre vamos colocar o Hercílio Luz acima de tudo e acima de todos, tá? O clube é uma instituição centenária e a gente precisa sempre valorizar isso. A respeito aí dos recém-contratados, fora o Rafael Lima e o Paulinho, o restante já atuou em Santa Catarina? Cara, assim, qualquer coisa que eu falar para vocês fica fácil vocês. Na verdade, assim, né? Vocês, as informações para vocês, como eu falei no início ali, chegam primeiro até aqui para mim, então. Eles já estão aqui no Tubarão? Cara, nós vamos trazer 4 atletas. É só isso que eu posso dizer. Se eles estão aqui, quais. Isso aí é uma coisa muito vaga, entendeu? Eu posso ficar falando nomes aqui para vocês, ou vocês ficar falando nomes para mim, eu volto a falar, o nosso protocolo é quando o atleta tiver acertado, contrato assinado, exame feito, a gente anuncia, entendeu? Esse é o processo, não adianta a gente ficar batendo nessa tecla. Eu volto a falar, eu até conversei com a Patrícia hoje a respeito disso. Se a gente tivesse anunciado o Pikachu, ia ficar ruim para mim. Ia ficar ruim para todo mundo, entendeu? Aqui dentro do clube. Bom, o Pikachu foi um atleta que teve aqui, mas não foi anunciado. Então, nunca foi atleta do clube. Então, tranquilo para mim responder isso. Agora, os atletas que não estão aqui, eu não posso falar. Eu posso falar dos remanescentes e dos atletas da base. Esses eu posso falar. Posso falar também que nós temos as contratações. Agora, os nomes, aí... Hoje você permite uma parte em relação a isso, o jogador que fica, pernoita, tem uma estadia no clube, já tem um certo vínculo, né? Se é 10, 15, 20 dias, se assinou um contrato ou não, já é uma situação interna do clube, mas se ele permaneceu no clube, treinou e apareceu até em jogo treino... Não, correto, mas não tinha contrato assinado, né? Já veio com o clube. Não tinha vínculo. A externa com ele foi outra situação. Sim, não, mas o vínculo... Estava em observação, podemos dizer assim. Mas aí é como tu quer chamar, né? Avaliação, aí vai de vocês, né? Da minha parte, o que aconteceu foi isso. Ele nunca foi atleta do clube porque não assinou o contrato. E teve uma situação familiar,
nos comunicou e nós aceitamos e ele está livre para ir para outro clube. Ô Gil, não sei se isso passa por você, mas existe alguma conversa ou negociação para que o Próspero mande seus jogos aqui no Aníbal Costa? Não tô, assim, eu tô sabendo igual a vocês, tá? Ou por vocês, tá? Não chegou nada até mim não, tá? Isso passa também pela federação, né? Porque eu não sei como é que é essa situação de troca de mando, né? Para nós não haveria problema nenhum, tá? Agora eu não sei se a federação deixaria isso acontecer, né? Existe outro profissional na situação do Pikachu treinando aqui se observar? Não, nenhum. Mais alguma pergunta? Fechou? Leitura. Só relação ao jogo do treino, mas aqui no aniversário não tem nada, né? Nós trabalhamos com... Você procura também, sabe, uma seleção de futebol do próprio amador? Não. Nós trabalhamos com 2 datas, tá? 12 e 15 de janeiro, tá? São essas datas que a gente trabalha, tá? Mas a gente está ainda em busca desses novos adversários, desses adversários no caso, que tá bem difícil, tá? Mas até o final da semana a gente deve ter novidades de sim ou não, tá? E assim, provavelmente não vai ser aqui em Tubarão, tá? Isso eu já posso falar para vocês porque o nosso estádio vai entrar amanhã, entra em reforma aqui. Amanhã, quinta e sexta, tá? Eles vão ter uma empresa que vai vir aqui para fazer a manutenção do gramado, tá? E aí a gente precisa ficar uns 15 dias aí sem utilizá-lo. Então, provavelmente o amistoso vai ser fora de Tubarão.